Que a graça e a paz do Senhor Jesus abençoe sua família, seu casamento, abençoe a Igreja Batista Memorial em Alphaville, hoje e sempre, amém, queridos? Trago um abraço da primeira Igreja Batista da cidade de São Paulo, um abraço do pastor Paulo Eduardo, ao nosso amado pastor Sidney, que honra, que alegria, Kátia, que alegria, pastor Fernando, rever tantos amigos e amigas, louvado seja Deus. Você pode dar um glória a Deus por mais uma Target, 10 anos de Target, dá um glória a Deus aí, gente. Aplauda o nome de Jesus mais uma vez. Dias especiais, dias de colheita, né, pastor Sidney? Dias de colheita. Vi ali pastor Sandro, querido irmão, nosso mestre, que honra estarmos juntos. Quero te convidar, vamos abrir juntos a palavra do Senhor no Salmo 102. Salmo 102. Infelizmente, muitas pessoas procuram nos galhos aquilo que nós só encontramos nas raízes. E o livro dos Salmos fala sobre raízes espirituais. O livro dos Salmos é o livro dos louvores de Israel. É uma compilação de ações de graças, de orações, de lamentos, de cânticos. O Novo Testamento nos ensina, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais. E o Salmo 102, eu vou ler na NVI, o título dele é Oração de um aflito que quase desfalecido derrama seu lamento diante do Senhor. Vamos ler juntos? Ouve a minha oração, Senhor. Chegue a ti o meu grito de socorro. Não escondas de mim o teu rosto quando estou atribulado. Inclina para mim os teus ouvidos. Quando eu clamar, responde-me depressa. Esvaem-se os meus dias como fumaça. Meus ossos queimam como brasas vivas e como a relva ressequida está o meu coração. Eu esqueço até de comer. De tanto gemer, estou reduzido a pele e osso. Sou como a coruja do deserto, como uma coruja entre as ruínas. Não consigo dormir, pareço um pássaro solitário no telhado. Os meus inimigos zombam de mim o tempo todo. Os que me insultam usam o meu nome para lançar maldições. Cinzas são a minha comida, e com lágrimas misturo o que bebo. Por causa da tua indignação e da tua ira, pois me rejeitaste e me expulsaste para longe de ti. Meus dias são como sombras crescentes, sou como a relva que vai murchando. Tu, porém, Senhor, no trono reinarás para sempre. O teu nome será lembrado de geração em geração. Tu te levantarás e terás misericórdia de Sião, pois é hora de lhe mostrares compaixão, o tempo certo é chegado. Pois as suas pedras são amadas pelos teus servos, as suas ruínas os enchem de compaixão. Então as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a sua glória. Porque o Senhor reconstruirá Sião e se manifestará na glória que ele tem. Responderá à oração dos desamparados, as suas súplicas não desprezará. Escreva-se isto para as futuras gerações, e um povo que ainda será criado louvará o Senhor, proclamando: do seu santuário nas alturas o Senhor olhou, dos céus observou a terra, para ouvir os gemidos dos prisioneiros e libertar os condenados à morte. Assim, o nome do Senhor será anunciado em Sião e o seu louvor em Jerusalém. Quando os povos e os reinos se reunirem para adorar o Senhor, no meio da minha vida, ele me abateu com sua força, abreviou os meus dias. Então pedi: ó meu Deus, não me leves no meio dos meus dias. Os teus dias duram por todas as gerações. No princípio, firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas,
Como roupas tu os trocarás, e serão jogados fora. Mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. Os filhos dos teus servos terão uma habitação, os seus descendentes serão estabelecidos na tua presença. Oremos. Deus, nós te louvamos pela tua palavra. Somos gratos, ó Pai, por mais um ano de Target. Somos gratos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, neste ministério. Fala conosco agora, Pai, mais uma vez através da tua palavra. Que o nosso coração seja terra boa e que a semente da palavra frutifique nas nossas vidas. Nós oramos no nome santo de Jesus e a igreja diz amém. Queridos irmãos, o livro dos Salmos, ele é especial. Em toda a Bíblia, Deus fala conosco. Eu creio que toda a Escritura é inspirada por Deus. Deus fala conosco em cada parte da palavra de Deus, da palavra dele. Agora, os salmos são diferentes porque nos salmos, não apenas Deus fala conosco, os salmos falam por nós. Os salmos também falam por nós. Nos salmos nós encontramos muitas vezes as palavras, a gramática que nos falta na oração. Muitas vezes nós não sabemos expressar, os salmos são pedagógicos. Os salmos nos ensinam a orar. Esse é um salmo anônimo, não é mencionado o nome do seu autor. Não sabemos se, não fala que é um salmo de Davi, não fala que é um salmo de Salomão, dos filhos de Corá, de Asaf. O Salmo 90 é atribuído a Moisés. Não sabemos exatamente a ocasião também. Os biblistas, os eruditos nesse texto, eles conjecturam que provavelmente é um salmo do período do cativeiro na Babilônia. Porque ele cita que as pessoas em Sião choravam nas ruínas e estavam apegadas até o pó de Jerusalém. Então, alguns encontram aqui um indício que pode ser um salmo do período do exílio. Mas o que nós podemos aprender de muito direto nesse salmo é justamente como que na oração nós podemos encontrar sentido para a vida em Deus, saindo de dias de tristeza e luta para dias de restauração, para dias de renovo, para dias de novamente enraizarmos a nossa vida em Deus, destronarmos ídolos e entronizarmos Cristo na nossa vida. Amém, queridos? O salmo começa então com um grito de socorro, literalmente, um SOS. Ele diz assim, ouve minha oração, Senhor, chegue a ti o meu grito de socorro, não escondas de mim o teu rosto quando eu estou atribulado, inclina os seus ouvidos para mim, quando eu clamar. O verso 3, ele sintetiza a condição dele, né? A palavra-chave no salmo é a palavra dias, e ela aparece a primeira vez no verso 3, quando ele diz, esvaem-se os meus dias como fumaça. O salmista começa desabafando diante de Deus, com o sentimento que a vida dele estava evaporando, e ele não cumpria o propósito da vida. Ele se sentia um desperdício. Quantos podem estar se sentindo assim hoje? Às vezes você se sente um desperdício. Se sente, então aqui uma primeira lição para mim e para a sua vida. Vamos desabafar diante de Deus. Tem gente que desabafa com todo mundo, mas não fala com Deus. Não ora, não coloca diante de Deus. Desabafar é expelir o veneno que está tirando o nosso bem-estar emocional, espiritual. Ele colocou diante de Deus. Se você é uma pessoa que nunca desabafa, das duas uma. Ou você explode, ou você implode. A pessoa que explode é aquela pessoa que vai acumulando tanto lixo emocional, tanto problema, que aí ela começa a maltratar quem não tem nada a ver com aquilo. Já viu isso? Respostas ríspidas. A pessoa perguntou, e aí, como é que está o coração? Batendo, está batendo meu coração. Já viu gente assim? Olha, rosna, já viu? Uma vez, pastor Sidney, eu fui com a minha esposa, com a Natália, jantar, era para ser um jantar romântico. Eu cheguei todo feliz com a Natália, e aí a gente chegou, o garçom chegou, ele, o que você quer? Eu falei, eu quero ir embora. Eu falei, eu quero ir embora. Como faz? Como que faz para ir embora daqui? Porque tem pessoas assim, a pessoa explode, já viu gente assim? Maltrata, ou não, tem gente que não fala nada, ela vai guardando. Aí o que acontece? A pessoa, uma hora, tem um burnout, implode.
ela implode. Ela tem a despersonalização. O tico e teco não bate certo mais da cabeça. Por quê? Porque ela vai... Quem está entendendo o que eu estou falando? É tanta luta, e nunca coloca isso para fora. Nunca desabafa. A pessoa então implode. Uma mulher falou esses dias comigo assim: pastor, eu estou tão derrubada, mas tão derrubada, que se alguém quiser me derrubar essa semana, primeiro vai ter que me levantar. Eu falei assim: misericórdia, meu irmão. Já viu gente assim? Pastor, se passar um filme da minha vida no telão, vai ter que colocar antidepressivo na pipoca da plateia. O pessoal não vai aguentar, não vai aguentar. Está repreendido isso, meu irmão, pelo amor de Deus. O salmista colocou diante de Deus. Mais uma vez o Senhor te convida na palavra essa noite: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados. Você recebe essa palavra na sua vida? Ore. A pessoa fala com o marido, fala com a esposa, fala na internet, fala com quem não tem nada a ver e não fala com Deus. Filipenses 4, verso 6: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas com orações, súplicas e ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. O salmista sentia triste, e ele colocou isso diante de quem pode resolver, diante de Deus. Ele tinha três características aqui de pessoas deprimidas. Primeiro, ele perdeu o apetite. Ele fala assim: eu não consigo nem comer. Ele perdeu, eu esqueço até de comer. Verso 4: eu sou como uma relva ressequida, uma planta sem raízes. Ele se compara com uma planta ressequida, que não tem mais nutrientes. Ele não tinha mais nutrientes, e ele diz assim: eu estou secando, e eu perdi até o apetite. Algumas vezes na minha vida aconteceram isso, de eu ficar tão triste, de perder o apetite. É muito ruim. Ele ficou com aspecto cadavérico. Ele fala assim: olha aqui, eu estou, de tanto gemer, reduzido a pele e osso. Ele emagreceu. Não foi Ozempic, meu irmão, não foi, foi tristeza. Ele secou de tristeza. Ele não secou de dieta, não foi tratamento estético. Ele ficou tão triste, ele não tinha ânimo de comer mais. Segundo, ele perdeu o apetite, ele perdeu o sono. Se tornou uma pessoa insone. Eu vim gravar aqui um podcast esses dias aqui em Alphaville com o Thiago Nigro, e ele falando sobre 72% dos brasileiros não dormem direito, de acordo com a Fundação Oswaldo Cruz. 72% dos brasileiros não têm o sono normal. E nenhum problema psiquiátrico, psicológico, emocional, o sono é normal. Dormir bem é um sinal não só de fé na Bíblia, mas também de saúde emocional, que Deus restaure o nosso sono. Amém, queridos? Porque o salmista, olha a situação dele: perdeu a fome, ele não consegue dormir, a pessoa fica ruminando, já viu? Ruminando o problema, ansioso, ruminando. Esse é o problema da ansiedade. Os vermes comem teu corpo morto, a ansiedade te devora vivo, a ansiedade te devora em vida. Já se disse que a ansiedade é tentar viver 1000 dias em um dia só. Esse salmista não tem fome, não tem sono, e terceiro lugar, não tem amigos. Ele se sentia sozinho. Ele se compara com aves solitárias. Ele diz assim no verso 6: eu sou como uma coruja no deserto. Algumas traduções em português falam pelicano no deserto. Eu sou como uma coruja entre as ruínas. Eu sou como um pássaro no telhado. Ele fala 3 vezes a mesma coisa, explicita depois dizendo: os meus inimigos usam meu nome para fazer chacota, para fazer piada. Ele se sentia então uma pessoa atacada, uma pessoa que está entristecida. Às vezes você pode estar se sentindo assim hoje, enfastiado, sem senso de direção, sabe? Às vezes você acorda só porque o despertador tocou, o alarme despertou e você sai fazendo as coisas, mas já não tem alegria no que faz, já não tem entusiasmo com o futuro. Ele então colocou tudo isso diante de Deus. Ele conclui essa primeira parte no verso 11 dizendo, ele fala que os dias estão saindo como fumaça, e aí ele vai dizer: meus dias são como trevas crescentes. E mais uma vez ele se compara com a planta, com a relva. Ele fala: eu sou a relva murchando.
Eu sou alguém que as raízes não estão mais me nutrindo. Eu sou sombras crescentes. Tem duas interpretações das sombras crescentes. Primeira, pode significar que está como se fosse anoitecendo, adensando as trevas e a escuridão. Outros intérpretes entendem aqui o relógio de sol, sabe a sombra do relógio de sol, passando veloz. O relógio de sol é mencionado pontualmente em alguns momentos do Antigo Testamento, por exemplo, o milagre lá no segundo livro de Reis, que a luz do sol voltou os degraus. Então, é como se as sombras estão passando rápido na minha vida. Seja que está anoitecendo, seja que a sombra do relógio de sol está passando rápida, o sentido é o mesmo. A vida dele está passando rápido e sendo desperdiçada. Às vezes você está assim, mas aqui tem essa lição. Ele colocou a alma diante do Senhor. Ele despejou a alma diante de Deus. Às vezes você está rachada, minha irmã. Às vezes você está rachado, meu irmão. Mas é por essa rachadura que vai entrar luz divina na sua vida. O verso 12 é o ponto de inflexão. O verso 12 é o ponto de virada na história do salmista. Olha o que acontece. Tu, porém, Senhor, no trono reinará para sempre. Deus se revelou a ele. Deus se revelou ao salmista naquele momento agudo de crise. Ele teve uma visão de Deus no trono. E aí tudo mudou. Meu amado irmão, minha amada irmã, a mudança aconteceu quando ele tirou os olhos dele e colocou os olhos em Deus. Nós nunca encontramos propósito e sentido para a vida em nós mesmos. Nunca encontramos. Você não vai encontrar o sentido da vida em uma sala de espelhos. Com todo respeito aos existencialistas, com todo respeito à filosofia nihilista e similares, mas a Escritura diz que o sentido da vida não é você mesmo que inventa da sua cabeça. O ser humano não tem capacidade de criar para si mesmo um significado para a sua própria vida. Com todo respeito a quem pensa assim, mas esse é um projeto de construir a vida na areia da própria opinião. Você tem que tirar os olhos de você. A Bíblia é o contrário. Ela diz que você não é um filho da misericórdia do acaso. Você foi amado e desejado por Deus Pai desde a eternidade. Há um sentido na vida, há um autor da vida. Há um autor da nossa fé. Você é feitura de Deus, criada em Cristo Jesus, para a realização de boas obras, que Ele preparou de antemão para que andássemos nela. Você foi criado para glorificar a Deus. De longe trago os meus filhos, a quem criei para a minha glória. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A vida tem sentido em Cristo. Esse salmo é um salmo cristológico, messiânico. O autor de Hebreus cita explicitamente o Salmo 102, dizendo que o Deus de dias eternos não é outro senão Jesus de Nazaré, o pão vivo que desceu do céu, a luz do mundo, o bom pastor, o caminho, a verdade e a vida. Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. O salmista teve uma visão, queremos nós, do próprio Cristo, do próprio Deus. Ele tira os olhos de si, é uma transformação de dentro para fora. Muda, a fonte da vida deixa de ser ele. Eu quero te questionar essa noite, mais um final de semana maravilhoso, e mais uma target, peraí. O alvo, target, da meta, o alvo, onde você está colocando os seus olhos, descansando os seus olhos? Querido irmão, querida irmã, enquanto você colocar no dinheiro a sua expectativa, basta um prejuízo financeiro e você pensa em tirar a própria vida. Se você colocar essa expectativa, as raízes da sua vida na opinião das pessoas, as pessoas não sabem a hora que estão com fome, meu irmão. As pessoas mudam de opinião toda hora. Basta um crítica, um comentário que você não gosta, acabou a tua autoestima, acabou a sua base emocional, a sua estrutura psíquica acabou. Você não pode colocar na política, aí acabou de ver a sua vida, aí não tem esperança para você. Na arte, no Vasco, não se coloca a fé nessas coisas. Não se coloca a expectativa na ciência.
tudo isso passa. Tudo isso passa. Agora, o trono de Deus é um ponto fixo em um universo instável. Cristo, dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. O salmista declara que agora a vida dele está em Deus. Amém, queridos? Não podemos viver de fachada, não podemos viver de aparências. Eu fui convidado, pastor Sidney, para pregar lá na igreja anglicana do nosso amigo o bispo Miguel Shoa, no Recife. E aí eu fui lá, Sandro, no bispo Miguel, e ele falou assim: Davi, aqui a gente usa colarinho clerical, na igreja anglicana, que é tradição antiga, protestante. Colarinho clerical é uma vestimenta originalmente das igrejas evangélicas, né? E aí, eles usam ainda. Ele falou assim: Davi, você se importa de usar? Eu falei assim: bispo, eu não me importo, né? Eu não uso, mas me empresta que eu uso, não tem problema. Aí, então tá, eu estou lá no hotel, toco o telefone no quarto, eu atendo, né? O recepcionista falou assim: Santo Padre, sua roupa chegou. Eu falei assim: minha roupa chegou? Eu falei: eu vou descer, peraí que eu estou indo aí. Não, Santo Padre, eu já mandei subir, por favor, fique aí, santidade, fique aí. Aí eu fiquei, aí tocou a campainha. Gente, eu sou, você sabe, batista, filho de pastor, neto de pastor, bisneto de pastor batista, eu não entendo essas coisas. Aí tocou a campainha. Quando eu abri, a camareira tinha tanto respeito pela roupa, ela se inclinou para me entregar. Ela falou assim: bênção, padre. Fez assim, ó. Até eu explicar para ela, eu falei assim: vai, não peques mais. Eu falei para ela: vai, não peques mais. Aí eu peguei, coloquei em cima assim. Só que aí eu fiquei pensando nisso. Por quê? Porque é mais fácil para a gente perceber a tradição do outro. Mas nós também temos as nossas tradições. Nós também temos os nossos símbolos, os nossos signos, a nossa maneira de falar, de comportar, de cantar. Nós temos o nosso jeito. E aí, quer dizer, se você quiser fingir que é um batista, um crente, você finge. Quem está entendendo o que eu estou querendo dizer aqui? Eu sei que esse dia, eu fiquei olhando, foi um episódio, né? Que eu fiquei pensando nisso, eu ajoelhei lá para orar, antes de ir lá para o culto, e eu orei assim: Senhor, eu não quero virar uma fachada. Eu não quero ser uma roupa, eu não quero ser confundido com uma fachada. Aquilo, coisas que acontecem no nosso dia a dia para a gente refletir. Esse salmista tem uma transformação. Ele que começa orando, preocupado com o nome dele. Olha o que ele diz agora: o teu nome será lembrado de geração em geração. Ele sai dele mesmo. Ele que estava preocupado com o desamparo dele, ele vai dizer agora: tu te levantarás e terás misericórdia de Sião. Ele está preocupado agora com o problema do povo, de Jerusalém. Ele sai dele mesmo, ele encontra sentido em amar a Deus, amar ao próximo. Ele que está preocupado com o dia dele passando, agora ele está olhando para o futuro. Uma geração que ainda vai nascer, o Senhor vai abençoar essa geração. Ele agora ampliou a visão dele. Gente, nós não podemos confiar só em nós mesmos. Eu andava com a minha esposa, a gente foi levar Maria, nossa filha, para a escola. Voltando para casa, passou uma mulher usando uma camiseta assim, na Avenida Higienópolis, usando a camiseta assim: me tirem de perto de mim. Já pensou nem você se aguentar perto de você? Diz que é o cúmulo da chatice. A pessoa mora sozinha e foge de casa, pelo amor de Deus. Eu acho que eu já contei mil vezes aqui, eu já contei isso, de um menino que é muito emblemático isso. Eu vi ele orando no culto por ele mesmo, assim: eu me repreendo em nome de Jesus. Ninguém repreendeu, ele mesmo não se aguentava. O salmista, ele é liberto dele. Ele olha para Deus, ele olha para o povo. E aí, para a gente concluir, ele começa a ter essa transformação profunda. Orar por outros, não clamar só por si mesmo. E aí, na parte final do Salmo, é como se houvesse um tempo que passou. É como se houvesse, do verso 23 até o verso 28, é como se a conclusão do Salmo fosse colocada depois. Ela é colocada, é um flashback. É bem bonito isso. É como assim, tem orações que a gente termina na hora, tem orações que às vezes demoram alguns anos para terminar.
Tem orações que nós fazemos que às vezes demoram alguns anos. Eu fui pregar agora em abril, no culto de 80 anos da primeira igreja batista em Lucélia, no interior de São Paulo aqui, que o meu bisavô russo foi um dos cofundadores, Stefan Paley. E sabe por que eu fui pregar lá, pastor Sidney? Porque eu falei na Target alguns anos atrás que eu era bisneto, Mariana, do Stefan Paley. Aí a igreja lá assistiu a pregação aqui e me convidou para pregar no culto de 80 anos. Quando eu entrei lá na igreja, fundada em 1944, meu bisavô fabricou os tijolos para erguer o templo da igreja que está lá até hoje. Eu comecei a chorar, fiquei pentecostal, meus irmãos, eu comecei a chorar, fiquei quebrantado, eu comecei a chorar, e Deus falou isso comigo, sim, eles começaram a me mostrar as atas da igreja, eu pedi para ver a ata de fundação da igreja, vi o livro 1, livro 2, de 1944, e lá tinham orações na ata da igreja, está lá na ata da igreja, orações, e como Deus falando, essas orações te alcançaram, Davi. Nós estamos aqui hoje porque pessoas oraram por nós. O salmista orou por gerações do futuro, e agora parece que ele olha para trás, e olha que bonito a conclusão, ele diz assim: no meio da minha vida, é como ele lembrando daquela crise do começo, no meio da minha vida, ele me abateu com sua força, abreviou os meus dias. O que é o meio da vida na linguagem dos Salmos? Salmo 90 diz que o homem vive 70 anos, quem tem mais vigor vive 80. Então, na linguagem dos Salmos, no meio da vida, talvez 40 anos, 35 anos, ele fala assim: no meio da minha vida, Deus abateu minha força. E aí ele orou: ó meu Deus, não me leve no meio dos meus dias. Um homem que não queria viver, que não tinha apetite pela vida, não conseguia dormir, não tinha amigos, agora está orando pelos outros, agora tem apetite pela vida, agora está pedindo: Deus, eu quero viver. Que Deus restaure as suas raízes, que novamente você possa ser nutrido em Deus, que as sementes que foram lançadas aqui esses dias frutifiquem na sua família, na sua casa, nos seus negócios. Reino de Deus é uma semente que cresce, que o reino de Deus cresça em cada área da sua vida, que o reino de Deus cresça nas suas finanças, que o reino de Deus cresça nos seus relacionamentos, que o reino de Deus cresça nos seus pensamentos, que o reino de Deus cresça no seu trabalho, que o reino de Deus cresça nos seus projetos, que o reino de Deus cresça nas suas ações, que o reino de Deus cresça nas suas reações. O salmista agora quer viver, ele quer completar aquilo que ele iniciou, ele quer agora colher os frutos das sementes que ele plantou, das árvores que ele regou. Ele agora quer ver os filhos dos filhos dele. Ele agora está com sede pela vida. A minha oração é que você saia dessa conferência apaixonado por Jesus, com sede de amar a Deus, sede de amar as pessoas. O que você aprendeu aqui esses dias, o que você viu aqui esses dias, que Deus te ilumine nessa nova estação que se abre, amém, queridos? Que Deus te ilumine, que você possa pensar no curto prazo, no médio prazo, no longo prazo e no eterno prazo. Se tem uma lição nesse salmo ele nos ensina a pensar no eterno prazo. Ele diz assim, olha a conclusão: como Deus criou no princípio os fundamentos da terra, os céus são obra das tuas mãos, mas eles perecerão, até o céu e a terra. Olha o que ele diz: eles vão envelhecer como vestimentas, como roupas velhas serão trocados. O salmista diz que toda a terra, os céus e a terra, são como roupas que envelhecem e um dia serão trocadas, mas os dias de Deus são eternos. Ele vai além do tempo e do espaço, ele é eterno. Meu amado irmão, Coco Chanel disse o seguinte: as irmãs ficaram avivadas só de ouvir o nome da Chanel aqui, olha só. Eu senti um avivamento aqui, Kátia, olha só, um avivamento. Olha aqui, ela disse assim: a moda passa, mas o estilo permanece. Louvado seja Deus. A moda passa, é a mesma ideia do salmista. A moda passa, a roupa, até os céus e a terra passarão, mas a elegância de Deus permanece para sempre. A formosura de Deus permanece para sempre. A beleza do Senhor, encha sua alma com a beleza de Deus. Encha sua alma com a formosura do Senhor. Encha
Alegrem-se com o Senhor. O salmista, tomado pelo Espírito Santo, olha que impressionante os 2 versos que encerram. Ele diz assim: mas tu permaneces. Os teus dias jamais terão fim, e os filhos dos teus servos terão uma habitação. Os seus descendentes serão estabelecidos na tua presença. Ele viu como João, no Apocalipse. Não tinha templo, porque o próprio Deus habitava com o seu povo. E o salmista fala a mesma coisa. Os descendentes dos teus servos vão habitar na presença do próprio Deus. Robert McCain, abra suas mãos para a gente orar. Ele disse assim: para cada uma olhada para você mesmo, dê 10 olhadas para Cristo. Deus, nós te louvamos por essa noite. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Ó Deus, nós oramos em especial, se tem alguém vivendo aqui dias de trevas, alguém que está sentindo a sua vida quebrada, a sua vida evaporando, como esse salmista, que sentia a sua vida indo embora como fumaça, uma vida sem sentido, sem propósito. Quebranta as nossas vidas, Senhor, toca as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se revela a nós na tua palavra. Obrigado pela tua misericórdia. Obrigado porque o Senhor nos toca através da tua igreja. Obrigado porque não estamos sozinhos, porque podemos, ó Deus, contar um com o outro, amar o Senhor, amar ao próximo, restaura vidas. Dá-nos um novo ânimo, que esse mês de junho seja uma bênção, Senhor. Colocamos cada um dos dias desse mês no teu altar, na tua presença, fortalece-nos. Que tenhamos uma conclusão de semestre abençoada, uma conclusão de semestre surpreendente na tua presença, Senhor. Abençoa a igreja em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, nas cidades atingidas. Nos lembramos dos nossos irmãos, nos lembramos das ações realizadas naquele momento. Guarda-os, ampara-nos, restaura-nos, como o salmista clamou, dias de renovo, dá-nos dias de restauração, porque os nossos dias são passageiros, mas os teus dias, Senhor, são eternos. Te rendemos graças e oramos no nome santo de Jesus. E a igreja diz, amém e amém. Deus abençoe.